Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia, professora de língua inglesa na ENSA. Trabalho com a primeira série integral e o ensino médio à noite, ok? Bem, eu gostaria que vocês pegassem aí um caderno, você anotando algumas dicas que eu vou passar e os textos que vão ser trabalhados, todos eles vocês encontram também na internet. Caso vocês achem necessário, podem também imprimir esses textos para fazer as atividades ou então anotar no caderno de vocês a forma que vocês acharem melhor, ok? Let's go then? Ok. Vou falar um pouquinho de reading strategies. Reading strategies são estratégias de leitura. Então, eu tenho aqui assumption. É a estratégia que pode ser usada para predizer o conteúdo do texto antes mesmo de ler. Bem, eu coloquei aqui, observem as pistas textuais. Então, quando você está diante de um texto, para você conseguir predizer, né, o conteúdo do texto, basta você olhar com muita atenção e analisar o título do texto, a fonte, a diagramação também do texto, ela vai te ajudar a entender melhor esse texto, as ilustrações, ok? Imagens, né, se tiver, legendas, tudo isso são dicas, são pistas, né, que podem nos ajudar aí a entender melhor o texto a ser lido. Skimming. Skimming é uma estratégia que a gente deve sempre fazer, que é ler rapidamente o texto, observando as palavras cognatas. Bem, quando eu falo para vocês observarem as palavras cognatas, gente, são as palavras que possuem a mesma grafia aí da língua portuguesa. Elas podem ter um radical, uma sílaba, né? Ou até mesmo toda a palavra escrita da mesma forma da língua portuguesa. Essas palavras são cerca de 50% da língua inglesa, ok? E elas nos dão a dica, sim, de entender melhor mesmo o texto a ser lido. Palavras repetidas. As palavras repetidas nos ajudam também a interpretar e entender melhor um texto, ok? Então, prestem atenção nelas. Cristalinas são aquelas palavras que vocês já viram e já sabem o significado delas. Então, por exemplo, se eu falo aqui car, todo mundo sabe que car significa carro. Boy, garoto. Girl, garota. Então, são palavrinhas aí que vocês já sabem o significado, são chamadas de cristalinas. Nebulosas são as palavras que muita gente desiste de ler um texto em inglês por causa delas. Então, a dica que eu dou: quando chegar às nebulosas, tente contextualizar todo o texto, ok? Observando as cognatas, as repetidas e as cristalinas. Scanning é a estratégia que você vai utilizar para localizar as informações específicas no texto. Ou seja, já é uma leitura que você deve fazer com mais atenção, observando aí os nomes, né, os nomes próprios, as datas, os números, as porcentagens, ok? Então, preste atenção nessas três estratégias que podem ajudar você a entender melhor um texto em inglês. Bom? Então, vamos lá? Primeiro texto aí traz essa mulher maravilhosa, né? Vocês já devem ter visto, talvez, em algumas estampas, em canecas, né? Que é a Frida Kahlo. Frida foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. Bem, gente, a Frida foi uma mulher muito exótica, né? Unique, né? Ela foi exclusiva, principalmente na época em que viveu, né? Pensem bem, era uma mulher assim pós-moderna, né? Além do tempo, né? Em que viveu. Ela nasceu em 1907 e faleceu em 1954. Então, observem aí. Este é um comentário de um filme e o filme sobre a Frida. Vocês vão ler esse texto com as dicas que eu dei, né? Analisando as palavras cristalinas, cognatas, repetidas e as nebulosas, ok? Então a dica está aí. Parem o vídeo,
e analisem esse texto, ok? Bem, one of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in a celebration of her own unique beauty. Então, olhem que interessante. Uma das coisas que me deixou com uma impressão incrível, né? Marcante, incredible, ok? Marcante em mim foi, né, do filme Frida, foi a celebração e o conforto de sua exclusiva beleza, ok? Então, a forma como que a Frida se via, né? Unique, ok? She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Então, ela não tentava se encaixar, né? Ela não tentava se adaptar dentro das imagens ou ideias convencionais sobre a sua feminilidade, ou aquilo que faz alguém ou alguma coisa bonita, ok? Então, ela tinha a sua própria beleza, né? E é uma forma diferente de se ver. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. Então, ao invés disso, ela habitou os seus próprios dons exclusivos, particularmente sem se preocupar com o que os outros pensavam, achavam a respeito dela, né? Então, é realmente, gente, ela era bem diferente para a época. Prestem muita atenção nessa palavrinha aqui, né? Que parece inabitado, mas na verdade significa habitar, né? Habitado, no caso, inhabited, ok? Então, fiquem de olho aí nessas palavras também que pareceu que não são, alright? She was magnetic and beautiful in her own right. Então, ela era magnética e bonita do seu próprio jeito de ser, ok? She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love, and culture. Então, olhem que interessante. Ela pintou por anos, não para ser um sucesso comercial ou para ser descoberta, mas para expressar a sua própria dor, pain, alegria, joy, family, família, love, amor, culture, cultura. Ok? She absolutely and resolutely was who she was. Então, ela absolutamente e resolutamente era quem ela era, ok? Então, observem que o sufixo li, né, significa a terminação mente. Então, absolutamente, resolutamente, ok? Você sabe o que é ser resoluto? Ser uma pessoa resoluta, ser uma pessoa com firmeza, né? Então, ela era isso aí, uma pessoa bem forte, bem firme. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Ok? Então, preste atenção aí, gente. A veracidade, né, de sua própria visão, né, de sua visão exclusiva e da sua capacidade de se manter firme em sua própria verdade, é o que fez dela, né, ter sucesso até o fim, ok? Então, outra observação que eu gostaria que vocês fizessem: true significa verdadeiro. Se eu acrescento o sufixo ness, veracidade. Woman, mulher. Womanhood, feminilidade. Ok? Assim como neighbor, vizinho. Neighborhood, vizinhança. Ok?
Preste atenção nessas palavrinhas, alright? Bem, aí está a questão. Gostaria que vocês, então, parassem agora e a fizessem, ok? Analisem com atenção todo o texto novamente. Aqui está a correção da questão, ok? Então, dê um pause aí e analise. Próxima questão. Take your car just any place for an oil change and you may regret down the road. Então, prestem atenção. Vocês têm que observar, a primeira coisa é a imagem, né? Toda questão, né, gente, um cartoon, uma tirinha, né? Toda questão que tem uma imagem, essa imagem pode trazer algo que vai te fazer entender o texto. Então, primeira coisa aqui, vamos lá. Stop the video. O que vem a ser, né? Então, nós vemos aqui, parece que tem uma mancha no chão, né? Algo assim, em algum lugar, ok? Bem, e aqui é a imagem de um parafuso, não é isso? Então, pela lógica, tem um óleo derramado de um parafuso. Até aí, tudo bem? Então, vamos prestar atenção a duas palavrinhas, any place e regret. Só lembrando que any em inglês significa qualquer um. Place, lugar. Então, any place, qualquer lugar, ok? A palavrinha regret é muito importante esse verbo aí, para vocês entenderem todo o sentido, né, dessa frase. Regret significa você lamentar, né, se arrepender. Então, take your car. Então, leve o seu carro. Just any place. A qualquer lugar. Apenas a qualquer lugar. For an oil change. Para troca, né? Change, troca, mudança. Para troca de óleo. You may regret it down the road. E você pode se arrepender, né? Ao descer down. Ao descer a rua. Ok? Então, analisem a questão. Façam, dê um stop no vídeo. Correção. Ok? Então, estamos aí de volta, galera. Vamos lá? Italian University switched to English. Bem, só vou dar a dica, então, do título desse texto. A Universidade Italiana muda para o inglês. Ou seja, troca para o inglês. Ok? Bem, então aí nós temos um artigo. Vamos ver o que diz esse artigo. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more of a cultural earthquake that one of Italy's leading universities, the Politecnico di Milano. Então, vamos ver o que acontece? Milão está cheio. Cheio de quê, gente? De ícones italianos. Que faz, né? Que torna isso ainda mais, né? Que difícil, né? Mais que um terremoto, earthquake, terremoto, ok? Um terremoto, ou seja, na verdade, no sentido de ser um choque cultural, ok? Bem, é que uma das principais universidades, ok? The Politecnico di Milano, vamos ver o que acontece? Is going to switch to the English language. Então, vai mudar para a língua inglesa. The university has announced that from 2014, most of its degree course, including all its graduate course, will be taught and assessed entirely in English rather than Italian. Então, o que acontece aí, né? A universidade anunciou, né, que em 2014 a maioria dos cursos superiores, né, incluindo todos os cursos de graduação, serão ensinados, ok? E avaliados inteiramente na língua inglesa, ao invés de serem italianos, ok?
Então, aí está, né, toda essa mudança aí, né? Observem só. The waters of globalization are rising around higher education. And the university believes that if it remains Italian speaking, it risks isolation and will be unable to compete as an international institution. Então, as águas da globalização, né? Presta atenção, estão aumentando, estão subindo em volta da educação superior, higher education. E a universidade acredita que se permanecer a falar em italiano, né, estudar apenas em italiano, corre o risco de se tornar isolado, né? Riscos, ela arrisca um isolamento, né? E seria o quê? Incapaz de competir como uma instituição internacional. Então, o que a gente percebe? Que tantos cursos de graduação, né, e pós-graduação também, né, eles vão ser em inglês. We strongly believe our classes should be international classes. And the only way to have an international classes is to use the English language, says the university's rector, Giovanni Essani. Então, o que acontece? Nós fortemente acreditamos que as nossas aulas deveriam ser aulas internacionais. E as aulas internacionais, né, e ter uma aula internacional, né, usar o quê? A língua inglesa, ok? Diz o reitor da universidade, Giovanni Azzon. Então, olhem que interessante. Mais uma vez, o poder da língua inglesa, né? Prestem atenção. No Brasil, nós já temos várias escolas aí, né, se tornando bilíngues, ou então apenas sendo a língua inglesa como o principal também, né? Então, eu gostaria que vocês observassem higher education, education no sentido aí da educação escolar, né? No caso, higher education, educação superior, ok? Graduate course, cursos de graduação, né? De pós-graduação também foi falado aí, ok? Então, fiquem ligados a essas palavrinhas aí que repetem no texto, né? Para te dar aquela ideia. Grifem, né? Como eu disse para vocês, palavras cognatas, né? Nós temos aqui universities, cultural, ok? Language, linguagem, idioma. Então, prestem bastante atenção, façam a questão e a resposta está aí, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo os vídeos e eu gostaria que vocês depois comentassem, se tiverem alguma dúvida, podem mandar no meu e-mail institucional, ok? Então, foi um prazer enorme estar aqui e dar essa dica para o Enem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.